Meninos, vamos para nossa aqui atividade para a gente auxiliar na resolução de vocês. Na ligação iônica, sempre ele vai dar dois elementos químicos. Esses números aqui de baixo, ó, eles indicam o número de prótons e o número de elétrons. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa sequência aqui, ó, fazer a distribuição para o Na dá 11 e fazer a distribuição para o O dá 8. Lembrando que cada subnível ele suporta uma quantidade específica de elétrons, certo? Então, aqui, se a gente for fazer o Na11, como é que a gente vai fazer? A gente vai seguir essa sequência aqui, ó. 1, S, no S eu posso colocar 2. Próximo da sequência, 2S. No S eu continuo colocando 2. Próximo da sequência, 2P. No P eu posso colocar 6. O objetivo é pegar esses números aqui de cima, ó, até eles somarem o 11 que está aqui, ó. Então, esse somatório tem que dar 11, ó. Então, eu tenho 2, 4, 10. Quer dizer que ainda falta 1 para dar 11. Então, eu vou lá na sequência, eu vou ver quem vem depois do 3P. Do 2P vem o 3S. No S eu posso colocar 2, só que se a gente colocar 2, a gente vai passar de 11, a gente não quer. Então, a gente só coloca o 1 que precisa. Então, esses números aqui de cima, eles somaram 11. Aí, o que você vai observar? As camadas. A gente tem camada 1, camada 2 e camada 3. Qual que é a maior camada nesta distribuição? A maior camada nessa distribuição é a camada 3. Aí, o que a gente vai observar? Quantos elétrons tem nessa maior camada? Essa maior camada apareceu só essa vez aqui, ó. Só com 3S. Quantos elétrons tem nela? Como que eu vou olhar, Carol? Você vai olhar o número que tá em cima da letrinha, ó. Aqui tem 1, quer dizer que nesta maior camada, ele possui 1 elétron. Lembrando que o átomo, ele tem que obedecer à regra do octeto, ele tem que atingir 8 elétrons para ele ficar estável. Isso quer dizer que, se ele já tem 1 elétron, para ele ficar estável com 8, faltam 7 elétrons. Aí, o que você vai observar para mim? Qual que é o menor valor? O primeiro ou o segundo? Sempre a primeira parte significa perda, e ela vai ser positiva. Sempre a segunda parte significa ganho, e ela vai ser negativa. Então, nós vamos olhar. Qual que é o menor valor aqui? O menor valor é o 1. Então, se ele é 1, qual que é a carga dele? A carga dele é positiva. Então, o Na, eu vou copiar o símbolo do Na aqui, ó, e vou colocar a carga dele mais, porque ele ficou na primeira parte, a primeira parte sempre é mais, e vou colocar o número que acompanhou esse mais, é 1, certo? Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento pro O. Eu vou pegar a sequência, vou distribuir até eu conseguir atingir o 8, que é um número atômico. Esse número atômico indica o número de prótons e o número de elétrons. Então, nosso objetivo é somar 8, ó. Então, nós vamos 1, S, no S eu posso colocar 2. Depois, nós vamos para o 2S, novamente a gente coloca 2. Aí, a gente vai ver quanto que tá somando aqui em cima, ó. 2 mais 2, 4. O nosso objetivo é fazer esses valores somarem 8. Então, a gente ainda precisa de mais 4. Vou para a sequência. Depois do 2S, quem aparece? O 2P. No P eu posso colocar até 6. Só que se a gente colocar 6, a gente vai ultrapassar 8, a gente vai para 10 e a gente não quer isso. Então, a gente coloca só o que falta, ó. 2, 4 para 8, faltam 4. Aí, quer dizer que esses números aqui de cima, ó, somaram o 8 que a gente precisa. Aí, novamente, a gente vai olhar as camadas. Aqui a gente tem camada 1 e camada 2. Se você observar, a nossa maior camada aqui é a camada 2. Aí, eu vou ver quantos elétrons eu tenho nessa maior camada. Essa maior camada, ela apareceu duas vezes, ó, com 2S e com 2P. Aí, eu vou ver quanto que eu tenho nessa maior camada. Eu tenho 2 mais 4. Eu vou somar esses números em cima das letras, tá? Então, quanto que eu vou ter nessa maior camada? Eu vou ter 6 elétrons. Aí, eu tenho que lembrar que sempre tem que obedecer a regra do octeto e ficar com 8 elétrons. Se aqui já tem 6 para 8, faltam 2 elétrons. Aí, eu vou observar. Qual que é o menor valor entre os dois? É o primeiro ou é o segundo? Lembrando que o primeiro sempre perde e ele sempre é positivo. E o segundo sempre ganha e ele sempre é
negativo. Aí eu vou observar o seguinte, qual que é o menor valor? O menor valor aqui é o 2. O 2 está na parte negativa, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar a letra O. Perdão, vou colocar a letra O aqui. Vou copiar a letra O aqui, ó. E vou colocar a carga que ela tem. Ela tem carga negativa, porque ela ficou na segunda parte. Carga negativa. Que valor que é essa carga? Essa carga é 2. Então, ele tem carga menos 2, certo? Então, o que a gente fez? Distribuiu o 11, observou a maior camada, contou quantos elétrons tem nessa maior camada e viu quanto que faltava para ficar com 8. O que eu fiz? Eu observei qual que é o menor valor, se é o primeiro ou se é o segundo valor. Como esse aqui, o primeiro valor, é o menor, ele vai ter preferência. É mais fácil perder um elétron do que ganhar 7 elétrons para ficar estável. Primeira parte sempre é positiva, então eu peguei o Na mais e coloquei o 1 que está na primeira parte. No O, a gente fez a mesma coisa, ó, distribuiu 8, observou que a maior camada é a camada 2. Essa maior camada, ela repetiu, então a gente soma essa maior camada, somou 6, observou quanto faltava para atingir 8. Faltava 2. Observou que o menor valor é o 2. O menor valor está na segunda parte. Se ele está na segunda parte, ele é negativo. Então, o O ficou menos, porque ele está na segunda parte, 2, porque o menor valor foi 2, certo? Na fórmula iônica, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o símbolo e vai manter do mesmo jeito, ó, o Na e o O. Só que aí a gente vai fazer uma inversão. O número que está em cima do O, ele vai para baixo do Na. E o número que está em cima do Na, ele vai para baixo do O. Então, o que a gente vai ter aqui? O 2 que estava em cima do O, ele veio para baixo do Na. O 1 que estava em cima do Na, ele vai para baixo do O. Só que na química a gente não usa o número 1, ele fica escondido. Então, a gente vai colocar Na2O. O que isso quer dizer? Que na hora de você representar o seu desenho, você tem que ter 2 Nas e um O no seu desenho, certo? Então, na ligação iônica, a gente vai ter que ter 2 Nas, então, exclui isso aqui. Então, a gente vai ter 2 Nas, ó, 1 Na, 2 Na e um O. Aí, o que eu vou observar? Eu vou lá na maior camada e vou ver quantos elétrons ele tinha nessa maior camada. O Na, na maior camada dele, ele tinha 1 elétron. Se ele tinha 1 elétron, isso quer dizer que ele tem 1 ponto. Então, cada Na tem 1 ponto, que é o elétron que ele tem nessa maior camada. Aí eu vou lá no O e vou observar quantos elétrons ele tinha na maior camada dele. A maior camada dele era essa camada 2 e somou 6 elétrons. Quer dizer que esse oxigênio aqui, ó, ele tem que ter 6 elétrons, 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, a gente tem que lembrar, a primeira parte sempre significa perda. Então, o Na sempre vai perder, porque ele tá na primeira parte, porque ele é positivo, então ele perde. O O, que é negativo, ele ganha. Aqui, perdeu 1 quer dizer que do Na só sai uma seta. Aqui, ganhou 1 quer dizer que do O chegam 2 setas. Então, o Na ele tem que perder 1, quer dizer que eu vou pegar esse elétron aqui e vou levar para o O. Só que esse O ainda precisa de mais 1, porque ele precisa ganhar 2. De onde que ele vai ganhar esse segundo elétron? Desse outro Na aqui, ó. Quando esses 2 elétrons chegam aqui, ele já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele ficou estável com o 8 que ele precisava, tá? O Na, ele perdeu esse elétron, ele perdeu essa camada. Quando ele perdeu essa camada, ele passou a ter a maior camada como a camada 2 e somou 8, que ele ficou estável, tá? Então, o que a gente tem que observar? Positivo perde, negativo ganha, ok? Quando ele fala que o Na perdeu 1, ele tinha 11, ele passou a ter 10, tá? O oxigênio, ele ganhou 2. Ele tinha 8, ganhou 2, ele foi para 10, tá? Então, não esquece, toda vez que o elemento vir com carga positiva, isso quer dizer que ele perde elétrons, ok? Perde elétrons. Toda vez que ele vir com carga negativa, isso quer dizer que ele ganha elétrons, ok?
Então, espero que tenha ajudado vocês aí, tá bom? Até mais!